Boa noite, querido Eduardo, que tomou a dianteira dessa live. Quero saudar o Dom Luiz Henrique, que apareceu com sua mensagem que não consegui ouvir, mas quero retribuir a sua presença e suas boas-vindas. Quero também saudar o meu querido Dom João Messi, confrade meu, com o qual trabalhei já no Rio de Janeiro, quando era pároco no Rio Comprido, quando ainda o Dom Valdir era pároco da Igreja de São Francisco Xavier. Depois se tornou bispo e depois também o Dom João Messi se tornou bispo auxiliar ali. Então quero saudar o Dom João Messi, desejar saúde, bastante precária a sua saúde, e vida longa e a paciência do Senhor, e ainda sempre aquela consagração de sua vida ao povo dali, de Barra do Piraí, Volta Redonda, diocese, qual ele dedicou os últimos anos mais nobres de sua vida, e até os últimos agora. Eu me saúdo o Isaías e o Leandro, que está aqui, o padre Leandro, que teve a iniciativa de organizar esse livro e me pedir a minha contribuição. Então, vamos ao principal, vamos ao que interessa, não é? O título do livro já dá o tema do que eu vou tratar aqui: crise na Igreja Católica. Que esteja em crise me parece uma evidência, um fato, né? Um fato matematicamente demonstrado, estatisticamente demonstrado, já há anos, né, dos anos 70, já vai declinando a participação dos membros da Igreja Católica, ela vai diminuindo, é um êxodo, uma saída crescente, né? Que era a igreja majoritária, absolutamente majoritária, até o concílio, praticamente, mais de 90% católico, né? E depois, então, agora está menos da metade. Vamos ver agora o próximo IBGE que vai dizer, mas as amostragens estão mostrando que ela está pela metade, ou menos da metade dos católicos do Brasil, né? Cresce naturalmente nossos irmãos evangélicos, né? Crescem bastante, dizem que daqui a 10 anos vão passar à frente da Igreja Católica, e é muito possível haver o pique, né? O entusiasmo, o avanço dessas igrejas e o recuo da Igreja Católica. Ao mesmo tempo que outro grupo, né, que sai da igreja fica assim desalinhado, chamado sem religião, não entra nem nos crentes, que seria já uma alternativa boa, porque ele encontra certamente um cristianismo, embora do ponto de vista católico não completo, porém é sempre uma opção cristã, né, válida, e não pertence a nenhuma tradição religiosa, são pessoas que talvez busquem a Deus por sua conta, mas são os chamados desfiliados completamente, sem religião, que também cresce cada vez mais. Aliás, ontem mesmo vi uma estatística na França, 51% dos franceses da nação primeira católica da igreja, da história da igreja, são sem religião. Entre os jovens são 67% sem religião, né? Você pega 100 jovens franceses, 15 se dizem católicos assumidos, 13 muçulmanos, está perto, não está longe. Aí. E na Alemanha, é evidente, por exemplo, a igreja lá, a igreja poderosa, católica lá, com ao lado a igreja evangélica, né, a igreja luterana, duas igrejas muito poderosas na história da Alemanha, porém agora saem 1.000 católicos por dia hoje. Isso abalou o presidente da Conferência Episcopal Alemão, o Dom Betzing, né? 1.000, não é brincadeira, 1.000 por dia, né? Ano passado. E essa hemorragia está crescendo, né? No mundo em geral, o catolicismo se equilibra mais ou menos. Por quê? No Oriente, na Ásia, na África, sobretudo, né? Há um crescimento do catolicismo. Por isso, repõe as perdas que se dão, sobretudo na Europa, Estados Unidos também, lá também há um êxodo dos católicos muito grande, e crescem também os sem religião, chamado nones, né? Então, há uma reposição ali. Na América Latina,
Claro, há 7, 8 países já, sobretudo na América Central, em que os crentes são muito mais numerosos que os católicos. No Chile também. Aqui no Brasil mesmo, aqui na Amazônia, onde eu estou, onde eu moro, a maioria já é crente, mais do que católico. Em Rondônia, um estado vizinho, 60% já são crentes. Católico é muito baixo. Ou seja, é evidente, né, esse fato. É um fato inegável, né? Agora, é preocupante. Como não é preocupante? Para um católico que gosta de sua igreja, vê sua igreja diminuindo, lamenta, é uma coisa de chorar realmente, não é? É uma coisa de chorar. Agora, a gente nota que às vezes não há gente que se preocupe com isso. A gente fica um pouco estranhando que a CNBB se junta, por exemplo, né, no último encontro, na 60ª edição dela, mas não diz nada sobre isso. Mesmo aqui no Sínodo da Amazônia, né, no sínodo que se deu 2, 3 anos atrás, não se disse nada sobre isso. Não se fala. Mas será que é um problema ou não é para os nossos pastores, para os nossos teólogos? São os guias, na verdade, um no campo da teoria do ensino, outro no campo da pastoral, da animação da igreja. É ou não é problema esse negócio de a igreja diminuir? É como uma firma, né, que está falindo, está perdendo fregueses e os donos não se importam. Mas como não se importar? Se é na firma os que vêm comprar não encontram os produtos que eles pedem, né? Claro que deve haver uma preocupação séria para quem ama a igreja, porque se a igreja católica diminui, quem que está perdendo com isso, né? Claro, primeiro a igreja, né? Depois o próprio povo que perde uma instituição, uma religião que prega Cristo, né? Que administra os sacramentos, né? Que anima a espiritualidade e a fé do povo, etc., né? Então, é realmente uma perda lamentável essa crescente de membros católicos da Igreja Católica, né? Dizer que a gente prima só não interessa o número, vale a qualidade, não vale esse argumento, porque se a qualidade é boa, o número também cresce naturalmente, como no Novo Testamento, né? Os primeiros cristãos viviam de maneira muito coerente, como mostra Lucas, né? Em comum, alegres, participando no templo dos ritos e nas casas, na fração do pão, e crescia, como diz Lucas, cada vez mais os cristãos. O crescimento depende também da qualidade do produto, isso é claro, até no mercado hoje, né? Então, se não cresce, é porque também o produto não é tão bom, não é comprado, essa é a verdade. Ou então não acha o produto que o povo está buscando, né? A igreja não está oferecendo, né? E qual é esse produto? Aí que está a questão. Por que está decrescendo? A minha tese é simples, né? A minha tese é catequética, a minha tese é óbvia, né? Me parece que está faltando o principal, que constitui a igreja mesma, a vida da igreja, a seiva da igreja, a essência da igreja, o coração da igreja, o tudo da igreja. É a fé viva em Cristo vivo. Porque o que é a igreja senão uma comunidade de fé? Comunidade daqueles que creem, e creem no Cristo. Aliás, o Vaticano II tem uma definição bonita, na Lumen Gentium, diz: a igreja é o conjunto daqueles que olham para Jesus como seu Salvador. Então, a igreja tem que olhar para Jesus, né? Jesus é o centro da igreja, é a vida da igreja. Os cristãos são aqueles que seguem Cristo, como um flamenguista é aquele que torce para o Flamengo, né? Imagina um flamenguista que não torça para o Flamengo. Então, é como um cristão católico que não torce por Jesus, que não se apaixona por Jesus, que não bota Jesus no centro. Que católico é esse? Fica católico nominal. Então, fica uma igreja, uma casca de igreja, o conteúdo já não é mais o Cristo, o conteúdo essencial da igreja. Então, é uma coisa simples a minha tese, né? Então, baixando a fé, diminuindo a fé, diminui também a igreja. Crescendo a fé, cresce a igreja, porque a igreja vive disso, vive de fé. E crescendo a fé, ela irradia naturalmente, né? Um flamenguista não torce ao Flamengo, ele arrasta uma multidão, cria grupos que vão lá torcer junto. Então, é como, aliás, o evangelho do domingo passado, né? Mateus, uma vez que voltou-se para Cristo, seguiu Cristo, convidou os seus colegas e deu um almoço para que eles conhecessem Jesus, né? Então, irradia naturalmente. Se você ama, você, como mostrou muito bem esse Papa na Evangelho Gaudium, né? Que você irradia a sua fé, né? Quando você ama aquilo que ama, você procura que outros também amem aquilo, né? Então, falta de missão, claro, faltando missão, a igreja diminui naturalmente, né? Porque na base, na origem, falta fé. É isso que alimenta a missão.
E a missão, então, faz crescer a igreja. Se a igreja diminui, que falta missão, e se falta missão é porque falta uma fé na origem, uma fé viva. Mas quanto mais fé, mais missão. E quanto mais missão, mais igreja, naturalmente. É simples o meu raciocínio, né? Agora, por isso que também no meu livro eu não discuto questões sobre missa em latim, missa em português, Vaticano II, se for os seus limites, os frutos que vieram, não discuto essas questões, né? Não discuto também do progressismo, o conservadorismo, tradição. Eu acho que são questões segundas, terceiras, que devem ser discutidas e, claro, são importantes. Mas para você ver na origem de tudo isso, o que, na base, o que faz a importância realmente, a raiz de tudo, a fonte de todas essas questões. Então, eu vejo lá a minha proposta, eu também não quero dizer que ela é infalível, porque se trata finalmente aqui de fazer um juízo prudencial sobre a situação e depois de propor uma saída, não? Então, tem uma certa base também, uma certa margem de hipotética que é discutível, né? E é possível que alguém veja melhor do que eu, né? Mas pelo que eu noto, realmente, eu vejo que tem ali a base realmente falta Cristo, precisa de Cristo. Como dizia minha mãe, né? Eu dizia para minha mãe, que falava italiano, era filha de italiano, mãe, por que tem desgraça no mundo? Ela dizia, manca Dio, falta Deus. Falta Deus, né? Então, ela pegava logo pela raiz. Quanto mais Deus, menos confusão, né? Quanto mais Deus, mais bondade, mais relação entre as pessoas, mais amizade, mais igualdade, menos mentira, mais justiça. Deus foi sempre assim, a fonte dessas coisas, né? Dessas coisas de fundo importantes, né? Então, se a gente se unifica em Cristo, também se unifica entre nós. Essa live está sendo dada dentro do contexto de um movimento ecumênico, né? Nós somos um. Pois bem, quanto mais se aproxima do Cristo, mais nos aproximamos entre nós. É como os raios de uma roda, quanto mais se vão para o eixo, né? O cubo do eixo, então mais eles se aproximam entre si. Quanto mais se afastam, mais também eles se distanciam entre si. Então, está faltando esse cubo do eixo, que é o Cristo. Botar ali, então a roda gira e os raios se aproximam entre eles, né? Então, a coisa se harmoniza. Agora, tem outras saídas, né, que são propostas. Aqui se diz que é porque a igreja não é modernizada, que ela precisa se adaptar mais ao mundo moderno, e a saída mais ou menos proposta pelo episcopado alemão, no seu sínodo, né, que acabou ultimamente, né. Então, eles querem que se aceitem o casamento gay, ou bênçãos para casais gays, eles querem que o celibato seja flexibilizado dos padres, né? Eles querem que os leigos participem também da eleição, as mulheres, sobretudo, dos bispos, dos padres, etc., né? Então, essas coisas. Para melhor, dizem eles, se adaptar ao mundo e trazer mais gente para cá. Mas falta o essencial. Onde é que está Jesus em tudo isso? Se falta Jesus, não adianta nada, né? Pelo contrário, a igreja fica mundanizada. Se adapta ao mundo, os gostos do mundo, e depois o mundo quer ver uma coisa diferente da igreja. Ele busca coisas mais profundas, busca espiritualidade, busca salvação, busca graça, né? Então, me parece que há um equívoco ali desses progressistas que querem uma igreja cada vez mais inculturada no mundo, ou mundanizada ou modernizada, né? Aliás, uma grande socióloga francesa, Danielle Hervieux-Leger, que faz autoridade um pouco no campo da sociologia da religião, ela disse que o problema da igreja é a esculturação. A igreja está fora da cultura moderna. Qual é então a saída? É se enculturar na cultura moderna, se modernizar. Mas eu acho que ali o remédio é pior que a doença. Aí realmente que torna a igreja completamente mundana. E uma igreja mundanizada não interessa mais a ninguém. É mais do mesmo. É mais uma ONG, mais uma instituição mundanizada, mais uma instituição religiosa. Perdeu o principal. Cadê Cristo? Onde está o Jesus ali, né? Então, propor isso, me parece que é como numa casa que está caindo, né? Colocar mais uma coluna, abrir mais um muro, abrir mais... Não interessa isso. Tem que ver as bases. A casa está inclinando, tem que ver a base. É o principal. Senão vai tudo para o chão. Dão soluções, me parecem inadequadas para uma crise que é mais radical. Realmente a crise é de raiz, no meu entender. É uma crise radical. E até que não se bota um remédio na raiz, a igreja vai declinando cada vez mais. Não tem como. Vai caindo. Você não segura o alicerce dela, porque é o alicerce que está fraco.
E que Paulo diz no capítulo 3, da primeira carta aos Coríntios, né? De fundamento da igreja, não tem outro senão aquele que foi posto por Cristo mesmo, né? Pelos apóstolos, Jesus. Jesus é o fundamento da igreja, né? No outro canto ele fala que é a pedra angular. Você poderia até a pedra que segura a abóbada, né? Tirando aquela abóbada toda ruim, porque ele segura toda a unidade da abóbada. Então, Cristo é a pedra de fecho de uma abóbada. Então, tem que colocar Cristo de novo, reforçar Cristo. Claro, pela fé em Cristo, compromisso com Cristo, imitação de Cristo, e tudo que diz respeito a Cristo também. Não sou cristo monista assim, né? Então, o Pai de Cristo, Cristo Deus, o doador do Espírito, os sacramentos de Cristo, o batismo, a ceia, grande sacramento, que agora lembramos quinta-feira, né? Quinta-feira do Corpus Christi, né? O sacramento principalíssimo. Aliás, São Tomás de Aquino diz que o maior milagre de Cristo é a Eucaristia, né? Cristo mesmo, né? Então tem que fortalecer essas promessas de Cristo, o reino de Cristo, o reino glorioso de Cristo, né? A mãe de Cristo, evidentemente, tudo que diz diretamente. Claro, e depois tem todos os outros problemas que a igreja tem que enfrentar também, a pobreza, a ecologia, a paz no mundo, a paz na Ucrânia, as liberdades, o problema da mulher, o problema dos nossos irmãos homossexuais. Tudo isso, claro, tem que ser afrontado. Mas se falta essa base, não adianta nada. Falta o principal, né? Falta o principal. De fato, outra saída é que a teologia da libertação. Vamos nos comprometer, porque a igreja aí cria prestígio, é mais apoiada, ela é relevante socialmente, né? Uma igreja profética, uma igreja pobre, né? Tá bem, precisa isso, mas se falta a base, o que acontece? Fica mais do mesmo. O governo faz isso, as ONGs fazem a mesma coisa, né? É um a mais, né? Então a igreja fica assim, uma sucursal, de certa maneira, da sociedade, né? Perdeu o principal dela, né? E, aliás, o Papa adverte várias vezes no risco de reduzir a igreja a uma ONG, na medida que ela só se preocupa com o social e perde a raiz espiritual, a raiz de base mesmo, de fundo dela, o princípio primeiro, que é Cristo, é a fé em Cristo, um Cristo vivo, né? É um Cristo... Cuidado também, Cristo, cuidado, porque eu vejo ali teólogos dizendo, vamos voltar a Cristo, mas é um Cristo homem, um Cristo profético, um Cristo de classe, um Cristo... Não, um Cristo por inteiro, né? Que é homem, sim, e pobre, certamente profético e perseguido, e que morreu na cruz como criminoso. Porém, é sobretudo Deus, porque se não é Deus, não interessa tanto Cristo. Porque Cristo homem, temos tantos homens, modelos de ética, de heroísmo, de santidade mesmo, né? Buda, etc., né? Confúcio, Ajnaváquia, Mahavira, etc., né? O Sócrates, um homem justo, né? Um modelo de pensador livre, né? Mas não são deuses, e nós precisamos de um homem que perdoe nossos pecados, que nos salve da morte, que nos salve do desespero, do niilismo, da falta de sentido, né? E que preencha esse desejo de felicidade que a gente tem, de sentido pleno. E esse homem só pode ser Deus. Se não for Deus, é como nós, um comedor de feijão e arroz, como diz o povo, né? Que é mortal como nós, é fraco como nós, pecador como nós, então vamos esperar outro. Como disse João Batista pedindo para Cristo, és tu aquele que deve vir ou vamos esperar um outro? E aquele que deve vir é aquele que resolve nossos problemas de fundo, antropológicos de fundo, né? O problema da angústia, o problema da culpa, o problema da dor absurda, o problema da morte. Quem que resolve isso? Um homem? Qual homem que vai resolver isso? Nenhum. Só que então precisa ser um Cristo, um homem que seja Deus. E Cristo realmente resolve isso, porque ele é homem, como nós, sente tudo isso, e é Deus, né? Para nos libertar dessa condição limitada do homem. Então, precisa que seja um Cristo, o Cristo dos evangelhos, o Cristo de Paulo, o Cristo dos apóstolos, o Cristo dos padres da igreja, de Agostinho, de Francisco, de Tomás de Aquino, de Santo Inácio, dos místicos, Santa Teresa, um Cristo dos santos, né? Um Cristo completo, né? Não pode ser um Cristo só homem. Impossível. Aliás, mesmo como homem, ele se comporta de uma maneira divina, né? Acalma o mar como homem, mas só quem pode acalmar o mar senão o Criador? Portanto, um homem que seja Deus, né? Ressuscita Lázaro sem invocar Deus. Eu te digo, venha para fora. Mas quem pode? Um homem fala assim? Só um homem que for Deus, que pode falar assim e com efeito, porque de fato Lázaro veio para fora e por inteiro, né? Então, colocar como remédio
como faz teologia de libertação. Compromisso cada vez maior com o Papa. Queremos bispos proféticos, queremos teólogos mais de libertação, queremos militantes cada vez mais comprometidos, agora com a ecologia também, que é no sentido que ela também é explorada, vitimada, empobrecida pela nossa ambição, pela nossa arrogância, pelo nosso antropocentrismo, né? Não resolve nada, para mim. Só piora a situação da igreja. Os remédios são piores do que a própria doença, né? E depois mesmo, meu filho, o Papa falou ali, que nós escutamos nessa live, que escutamos ali que a análise marxista que pode bichar esse compromisso com o pobre, mas uma teologia do povo poderia funcionar, né? Sem ideologias. Mas seria mais radical ainda que o Papa. Acho que mais na raiz não se trata de uma ideologia, se trata de um princípio fundante que anima tudo, né? Que é realmente a teologia de Deus. E esse Deus do cristianismo que é o Deus encarnado, né? Um Deus encarnado, ou um homem que foi assumido por Deus e que é Deus ao mesmo tempo, né? Quer dizer, tem que recuar mais abaixo, simplesmente, do que o compromisso social. Tem que ser o compromisso com Deus. De fato, Santo Domingo tinha colocado no início, né, a nossa opção primária, elementar, fundamental, radical, né, aquém da qual não se pode vir, né, é por Cristo. E a partir dali, então, nós vamos aos pobres, evidentemente, né, e vamos também à ecologia, porque ela pertence também ao plano de Deus, né, a criação, e ela deve ser cuidada, né, como base da nossa vida espiritual, porque é a nossa casa, né? Mas o que importa não é tanto a casa, a ecologia, quem mora lá dentro somos nós, as pessoas humanas que estão lá dentro, né? Deus nos deu uma casa bonita e cuidemos dela, mas no fim o que importa são os que estão lá dentro, somos nós, né? Porque, na verdade, se nós tiramos, veja bem, mesmo do compromisso social, né? Por exemplo, a teologia libertação, os militantes, né? Que eu aqui no Acre estive aqui, eu acompanhei muito as comunidades de base, os movimentos sociais, inclusive a fundação do PT naquele tempo, né? A fundação de sindicatos, estive muito envolvido com isso, né? Inclusive ao longo dos rios, subi fazendo desobrigas, ajudando a fundar, inclusive, cooperativas de compra e venda, né? Pois bem, inicialmente, nos anos 70, 60, antes ainda, tinha essa animação espiritual na base. E todo o compromisso era ungido, né? Era todo animado, informado, empapado de uma mística, né? De uma espiritualidade. O nome de Cristo, continuamente, estava nos lábios das pessoas, e a dimensão orante, por exemplo, ela era espontânea, né? Dentro do compromisso. Não era uma coisa postiça, obrigado, porque nós somos católicos, tem que fazer isso. Não, era uma coisa... Mas pouco a pouco eu notei que foi se perdendo esse princípio, e o compromisso que tomou todo o espaço, com a sua dinâmica própria, com a sua tragicidade também, porque há casos realmente de pobreza trágica, de abandono, né, de destruição da mata, defesa aqui da Amazônia, foi muito forte o compromisso, né? Mas perdendo essa base, o que acontece? O próprio compromisso perde qualidade. Ele fica um compromisso duro, às vezes fica meio odiento, carregado de ódio, às vezes, né? Ele não fica compromisso de que os santos davam quando cuidavam dos pobres, né? Como a Madre Dulce, como a Madre Teresa de Calcutá, como o São Vicente de Paulo. Ele dizia, a gente deve dar o pão, mas também tem que se ajoelhar dentro do pobre, porque é Cristo que está ali, né? E junto com o pão, dê uma palavra também de vida, dê uma palavra de evangelho, porque ele também tem alma, comunique para ele Jesus, o pão de Cristo. Então era outra coisa. Então, vejam bem, o Cristo estava no princípio desse movimento todo, da libertação, nasceu daí, desse grito, né? O cristão, o que faz diante dessa miséria, ou em todas as comunidades de base, nasceu dali, mas ficou, às vezes, um princípio começo, depois o resto partiu e ficou atrás. Não, tem que ser um princípio fundamento, que permanece sempre, como uma casa, se você tira o fundamento, a casa rui. Ele tem que continuar, tem que ser alma, né? Que anime tudo aquilo, porque só assim que dá qualidade cristã também, o compromisso com a natureza. O pessoal bota São Francisco como o patrono da ecologia. Até meus leigos gostam disso, acho bonito. Mas São Francisco amava a natureza, porque era filho de Deus. Para ele eram as criaturas. O vento era criatura de Deus, se sentia irmão dele, porque ele via logo a relação com Deus. Tem uma dimensão mística ali, uma dimensão teologal, uma dimensão espiritual, não é uma dimensão puramente biocêntrica, como se diz, né? Não antropocêntrica. Não, é vertical.
porque ele via Deus ali, amava como ninguém a natureza, né? Então, vejam, eu acho fundamental recuperar esse princípio fundante, né? Animador e constante, que tem que se manter, né? Durante todo o processo, né? Então, a igreja, se ela volta a esse princípio, reanima também a sua pastoral. Portanto, quanto mais tu crê, mais também tu prega, mais também tu te compromete, naturalmente. Então, precisamos de uma igreja que se reespiritualize. Porque, na verdade, fala espiritualidade, mas, na verdade, o que é espiritualidade? É a fé vivida, intensamente, nada menos, nada mais, nada menos. É uma fé profunda, uma fé sentida, feita experiência, feita convicção, né? E depois feita irradiação, que se comunica, evidentemente, como a luz se comunica, né? Se ela arde, ela ilumina, né? E inflama também, né? É impossível não inflamar, de modo que a missão flui, de certa maneira, do compromisso de fé. O Papa critica muito o proselitismo, mas seria fazer campanhas missionárias, visitar as famílias, uma semana de agitação. Mas se não tem na base uma convicção de fé, uma experiência de fé, não adianta nada, é um surto, que depois volta tudo e estaca zero, não produz efeitos constantes. Precisa que nasce de dentro, e não precisa estabelecer campanha nenhuma. Vem de dentro como uma exigência, né? Como uma luz que brilha naturalmente, né? Ela flui espontaneamente, não tem por que fazer força, né? Então, é muito importante esse lado, e me parece que pouca gente percebe o óbvio, essa obviedade. Aliás, às vezes eu me pergunto, será que eu estou ficando louco de enxergar uma coisa, uma ideia fixa, essa que Cristo é o problema na igreja, né? A falta de fé em Cristo, e Cristo Deus, né? Cristo nosso Salvador, realmente, teologicamente, soteria, não é simplesmente libertação desse mundo. Certo que precisa isso também, porque é a base de tudo, né? A vida biológica, a vida decente, vida sadia, vida com direitos, vida social, vida com trabalho. Mas, meu Deus do céu, nós não somos feitos para esse mundo, somos para o outro. Somos demais grandes para esse mundo. Esse mundo é pequeno para nós, o nosso coração é muito maior do que esse mundo. Ele deseja mais, né? Deseja o transcendente. E só quando ele tiver o transcendente que ele se aquieta. De fato, Santo Agostinho diz, logo no começo das Confissões, tu nos fizeste para ti, para Deus, não somos feitos para esse mundo, nem para a sociedade. É inquieto está o nosso coração, até que não repousa em ti. Se a gente encontra na fé esse Deus, já é uma quietação básica, fundamental. Claro que depois tem que aprofundar essa amizade, esse encontro com Cristo. E o Papa Ratzinger colocou o dedo realmente na ferida, né? Diz que fé, o que é? Logo no primeiro número da Deus Caritas Est, que é a primeira encíclica dele, Deus Amor, né? Primeiro, diz que é a fé? Não é moral, se comprometer com os outros, ser bom, ser justo, honesto, isso é todo mundo. Não precisa ter fé para isso. Basta ter vergonha na cara e ser pessoa humana, né? Ter consciência moral. Né? Também não é uma ideologia, não precisa ser progressista, da esquerda, da direita, da libertação, não, da teoria da conservação, né? Progressista, conservador. Não, isso não tem nada a ver com a base fundamental da fé. Fé é encontro com Cristo, transformador, claro, transforma você. Um coração novo. Bonito o título que o nosso irmão colocou, a comunidade que ele fundou, né? O nosso irmão Palhares, né? Linhares, desculpe, Eduardo Linhares, né? Pois bem, não, acho que me confundi, não, é o Isaías, desculpe. Portanto, é bonito, é no coração novo. E tem um amigo meu, muito amigo meu, aliás, ele me disse que eu sou conselheiro espiritual dele, né? O Chico Alencar, que foi deputado federal, acho que foi até senador. Ele tem uma frase bonita, que eu acho muito certa, muito acertada. Ele diz assim, o que muda o coração, muda o mundo. O que não muda o coração, não muda o mundo. São mudanças puramente superficiais, estruturais, de leis, de dispositivos políticos, culturais, mas não muda o mundo. E também, em Medellín, a mensagem final, aliás, elaborada pelo nosso grande cardeal Dom Brandão, que foi presidente da CELAM na época, né, diz assim, teremos um continente novo se tivermos homens novos, e teremos homens novos se tivermos corações novos. E quem muda o coração? Me digam vocês. Um psicólogo, um amigo, os nossos cardiólogos que implantam um coração. Não, o que muda o coração é Deus, é o Espírito Santo.
né? Isso se dá na fé, na abertura, na entrega, né? E a fé é o ato mais radical, mais libérrimo que a pessoa faz, o ato mais decisivo, né? Se abrir, fazendo que Deus não possa nos invadir e transformar a nossa vida naquele é os santos. Esses são criaturas novas e que criaram obras novas, originais, como São Francisco, né, Santo Inácio, todos os santos, né? O santo João Paulo II, e que criaram também um mundo novo, contribuíram para a transformação deste mundo, né? Então, claro, colocando nessa base, me parece, radical, a fé em Cristo, né? Somos mais ecumênicos também, porque todos os cristãos, todas as igrejas cristãs se baseiam nisso, fé em Cristo. Mas não basta só confessá-la dogmaticamente, doutrinariamente, né? Precisa confessá-la afetivamente, né? Existencialmente, de maneira engajada, né? Com o teu corpo, com a tua alma, né? Com tudo, com o teu tudo, né? Com uma entrega realmente, com sua paixão, né? Uma paixão total, né? Como dizia, aliás, eu sempre cito para meus alunos, nas palestras também, né? A definição de fé de Kierkegaard, né? Que foi um homem, realmente um homem de fé, era filósofo, homem de fé. Ele dizia, a fé é entrega absoluta ao absoluto. Entrega absoluta ao absoluto. De fato, Jesus disse, se alguém quiser me seguir, ou seja, crer em mim, tem que deixar pai, mãe, terras, filhos. E se não faz isso, não é digno de mim. Quer dizer, ele quer essa entrega total. Claro, depois, aí que está, que eu venho nesse segundo ponto, se você tem essa base, né? Então o resto também vem e tem o seu lugar. Então tem o seu lugar os pobres, tem o seu lugar a ecologia, tem o seu lugar também a paz no mundo, a paz social, a paz política e a paz também numa guerra como aquela da Ucrânia que estamos assistindo hoje, né? Mas isso vem depois, isso vem no segundo momento, animado, sustentado, informado por esse princípio radical, né? Porque senão o que acontece? Nós botamos o carro à frente dos bois. Botamos o pobre, a ecologia, a justiça, a liberdade, o trabalho, à frente da fé. Né? O que às vezes acontece com certas igrejas, até com a nossa igreja brasileira. Toda hora batalhando pelos pobres, pela justiça, etc., pelo verde ali, pela ecologia. Mas cadê Jesus? Parece que Jesus aparece de vez em quando, aliás, nem citado às vezes é. Eu canso de ver nos discursos de bispos, inclusive de conferências inteiras, inclusive até do Vaticano, belos documentos, muito interessantes, do ponto de vista ético, do ponto de vista também religioso. Mas não cita Cristo. Nunca cita. Como é? Mas Cristo é que faz a identidade da igreja, é a carteira de identidade dele. E o produto que ela vende, desculpa essa expressão, né, dessa empresa, o produto principal é Jesus. E por todo mundo pregar o evangelho. O que é o evangelho? Marcos, que é o primeiro evangelho, diz o evangelho de Cristo, quer dizer, que Cristo como conteúdo, né? O evangelho é anunciar Jesus como Salvador. Jesus que é Deus e por ser Deus pode ser nosso Salvador, porque se não é Deus, não é nosso Salvador nada. Aliás, os padres da igreja sempre diziam, a humanidade de Jesus é órgão da divindade, é um instrumento para a divindade. Por isso que Tomé tocou a humanidade, o corpo, porém confessou, né? Senhor e Deus. Então, não se pode só segurar Jesus homem, aquele homem que lutou, etc. Certo que faz parte constitutiva de Cristo, é Deus que se encarnou, né? Certamente. E João diz, inclusive, quem nega que Jesus se encarnou é o anticristo, né? Então, se encarnou. Mas ele se encarnou para nos levar a Deus, para nos salvar. Como Deus, porque se ele não é Deus, ele não pode nos salvar. Só Deus pode nos salvar. Aliás, aquele velho Heidegger, né, o grande filósofo do século XX, né, a última entrevista que ele deu, diz, o mundo está tão confuso, está tão atolado, ele achava, na tecnocracia, né, que ele diz, só um Deus pode nos salvar. Ele intuiu que a solução vem de cima, vem do alto, vem de Deus, não tem como, desse mundo. E se não vem de lá, o mundo vai se atolar simplesmente, né? A própria imanência, a própria política, a própria casamento, a família, não aguenta sadia se você não bota esse coeficiente Deus, né? Esse fator Deus aí dentro. Mesmo a natureza, a política, como tá. Aliás, no encontro, na live que lançamos em São Paulo pela primeira vez, o Razeira que organizou tudo lá, né? Encontrei um político ali que veio. Ele disse ao político, você é cristão? Sou. Olha, querido, você precisa ter um cristianismo muito forte, muito
sentido, muito centrado em Cristo para poder aguentar todas as tentações que a política coloca, viu? E segurar a tua fé aí dentro, né? Tem que rezar muito, mais do que nós, padres, que nós também somos tentados, como todo mundo, mas vocês, políticos, muito mais. A tentação do poder, da vaidade, do dinheiro, da arrogância, do sexo também, que ali entra, porque como dizia um grande político, né, que o poder é um grande afrodisíaco. Claro, a mulher gosta do poderoso, né? Então, de todo lado tem... E como é que resistem? Se você sozinho, você não resiste a nada. Olha os teus colegas, todo mundo cede, né? Tu resiste e tem uma força interior maior. É como diz São João, né? Aquele que está dentro de vocês é mais forte do que está fora de vocês. Vocês têm que estar dentro. Deus tem que estar dentro. O Cristo tem que estar dentro. O Espírito de Cristo tem que estar dentro de você. Ou seja, em forma de quê? Experiência, convicção? Não, eu não posso ceder. Então, querido, aí sim você tem uma política informada pela fé, né? Então, uma política realmente de cristãos, né? Não digo que ele dê soluções técnicas, né? O cristianismo não é feito para isso, para dar soluções técnicas, como é que se controla a inflação, como é que agora se criam postos de trabalho. Mas ele dá um espírito, dá uma forma, dá uma animação, dá um sentido, né? Que depois informa as várias soluções que a cabeça, os economistas, os politólogos, os técnicos, etc., que podem, então, propor concretamente, né? Então, realmente, não tem saída, no meu entender, né? Nem para constituir uma cidade puramente social, natural, se a gente não bota o Cristo de Deus ou um Deus Cristo, né? O Deus que se revelou em Cristo. Duas palavras com a teologia da libertação, porque o subtítulo do livro é Crise na Igreja, né? E a teologia da libertação aí dentro, porque na verdade se entende bem, eu acho, a libertação dentro dessa questão da crise geral da igreja, como foi colocado, mas das religiões em geral, porque quanto menos elas vendem o seu produto próprio, que é a espiritualidade, menos tem clientes, na verdade. Porque o cliente vai lá para pegar esse produto. Você não encontra onde vai para outro canto. Vai nas outras igrejas, vai no esoterismo, ou vai ele mesmo da sua cabeça, pela internet, vê no diabolismo, até no satanismo pode encontrar uma saída invertida, né? Dessa pulsão espiritual que todo homem tem. Aliás, domingo passado, eu rezei missa na catedral, com a missa das 8, os bancos bastante vazios, uma assembleia bastante rala. Eu disse, gente... 20 anos atrás, quando eu vim aqui rezar, estava cheio a catedral. Gente que vinha meia hora antes para encontrar lugar. Como é que ficou tão ralo assim? Me pergunto, por que ficou tão ralo? Perguntei. Né? É que daqui da catedral eu acho que se fala pouco de Jesus. O pessoal vem aqui para escutar Jesus, quer saber de Cristo, receber a força, a graça de Cristo. Não. O padre lá em cima fala que precisamos nos comprometer, que precisamos os povos, porque a ecologia está em crise climática, etc. Aí o que faz o povo? Não, se para isso eu tenho lá os políticos, vou na Assembleia, vou nas ONG, lá falo disso, e melhor aqui do padre. E vai embora, claro. Fale de Cristo, querido, fale da palavra de Cristo. Claro, depois um Cristo que tem consequências, evidente, que te leva ao irmão, que te leva ao perdão, que te leva ao compromisso, que te leva ao pobre, que te leva a cuidar. Mas a partir de Cristo, dessa raiz, não há nada feito. Seca a fonte, claro, morreu, morre. Morreu, morre. Secou a fonte de Cristo, morre também. Aí, claro, nunca não vem nem mais para a igreja, né? Aí que tá. Então, a teologia da libertação, acho que tem 2 erros mortais nela. Acho mortais realmente, né? Eu acho que é um erro de princípio, porque o princípio primeiro, como dizem os filósofos, porque tem os princípios segundos, de toda teologia, se ela quer ser teologia, é Theos, é Deus. Não pode ser o pobre, não pode ser a realidade. Está errado isso. A partir da realidade, acaba na realidade, nunca acaba em Cristo. Você começa assim, a fome, depois bota Cristo no meio para iluminar, depois acaba de novo na fome, tchau Jesus, até a próxima, né? Então você rifa Jesus pelo pobre ou pela fome. E o pobre Jesus fica um instrumento. Não pode, impossível. Isso é um erro de base, erro primário, elementar, eu acho óbvio, né? Se você era no começo a direção da cidade, em vez de ir para o norte, vai para o sul, né? Se você quer ir daqui do Rio Branco lá para São Paulo e vai na direção de Colômbia, você erra no início do passo, né? Claro, você se distancia cada vez mais de São Paulo.
Então, você tem que garantir o princípio. E o princípio da igreja, que deve permanecer sempre, um princípio constante, um princípio fundante, é Cristo, não tem como. Então, deve permanecer continuamente na teologia bíblica. Aliás, encontrei esses dias um jovem, Jorge. Digo, Jorge, tu não participa mais da igreja? Não vem mais para a igreja? Não, agora eu estou na luta do PT, etc. Então, a igreja eu agradeço muito, agora é a escola primária para mim, agora é a escola superior. É a luta, porque esse é o reino de Deus. Que reino de Deus é esse, meu Deus do céu? Reduzido a um programa social. É o reino do homem esse, não é o reino de Deus. Né? Se um cristão, a partir de Cristo está lá, mas ele tem uma visão maior, começa com Cristo, passa pelo pobre necessariamente, porque o pobre é incontornável, né? Vindo pelo caminho de Jerusalém, você encontra o caído na beira da estrada, no samaritano, né? O caminho do samaritano. Tem que encontrar, não tem como, né? O sacerdote não pode driblar. Então, partindo de Cristo, tu encontra necessariamente. E acaba em Cristo também. Ou seja, ao pobre tu tem que dar não só comida, direitos humanos, tem que dar Cristo, senão não dá. Porque o pobre não é pobre, é uma pessoa que é pobre. E uma pessoa tem uma dimensão transcendente, tem uma vontade, um desejo de infinito, um desejo de absoluto, tem fome de Deus, né? Não é só isso. Então, pobre, não se deve ontologizar como se fosse uma figura. O sociólogo pode fazer isso, mas jamais um teólogo. É uma pessoa que é, portanto, uma pessoa humana. E sendo pessoa humana, tem exigências também espirituais. Aliás, os pobres são muito mais espirituais do que os ricos. Essa é a verdade. Sentem muito mais profundamente, né? Então, você só dá para o pobre pão, direitos humanos, saúde, salário, etc., tu não dá nem da metade do que ele precisa. Essa é a verdade. Tu não satisfaz seu coração. Tu não ama bastante o pobre. E no fim tu acaba oprimindo a ele. Essa é a verdade. Porque tu reduz, tu sequestra, inclusive, o que é de mais importante, que é a sua esperança, sua religiosidade, suas devoções, seu amor a Nossa Senhora, seu amor a Jesus Cristo. Tu não dá importância para isso. É isso que eu faço viver, às vezes, né? Isso que eu sustenta, né? E é tão forte, às vezes, a fome de Deus, que o pobre, às vezes, prefere ficar com fome de comida que com fome de Deus. Eu lembro que a Marina, que foi até minha aluna, um certo tempo aqui no Acre, ela foi candidata a freira da minha congregação. Depois saiu, até disse uma vez, num relatório, uma entrevista com o Jô, que deve a sua vocação política de candidata a freira, que era a uma conferência que eu tinha dado aqui sobre a necessidade da opção pelos pobres, né? Pois bem, ela conta que, passando a fome a família dela, pois a mãe encontrou 2 ovos, fez lá um pratozinho com farinha e mandou as 2, 3 crianças comer. Aí a Marina disse assim, mãe, a senhora não come? Não, eu não tenho fome. Olha, o que é? O amor da mãe pelas crianças, deixa elas comerem. A fome delas é mais forte do que a minha. Quer dizer, o amor, o sentido é tão grande que às vezes até a pessoa sofre a fome sem sentir, porque ela tem uma fome mais alta. E o que é um jejum, então? O que é um jejum, teologicamente pensando? É você sentir fome de comida para poder sentir fome de Deus. Para dizer que a fome de Deus é muito mais compulsiva, é muito mais profunda em você do que a própria fome do pão. Porque, como diz Eliezer Gandhi, né? Eu posso viver 40 dias sem jejum, mas não posso viver um dia sem Deus. Vocês podem falar das comunidades que ele fundou, onde ele ensinava, né, a não violência, né, se submeter à violência sem praticá-la. Ele dizia assim, vocês podem faltar no refeitório, nas comidas, mas jamais podem faltar aos momentos de oração, porque eles são muito mais vitais do que a própria comida física. Meu Deus, um homem que nem cristão era, tinha essa sensibilidade, essa valorização do espiritual. Nós que somos cristãos, meu Deus do céu, que tem um espiritual mais alto, que se encarnou, se exprimiu aqui, o espiritual, né, realmente manifesto, né, em Cristo, temos menos essa sensibilidade. Mas eu não terminei ainda a minha observação da libertação mais importante, é a segunda parte, que eu dizia que tinha 2 erros fatais, eu acho, mortais. O primeiro, que ela parte do pobre, em vez de partir de Cristo antes, que é muito mais originária, muito mais radical esse princípio. Primeiro, o pobre pode ser um princípio, mas segundo, mas jamais o primeiro, jamais. Senão tu não cria teologia, tu cria aporologia. Aporos em grego é pobre, teoria do pobre, né? Com algum enfarinhamento de Bíblia, de cristianismo, mas é uma coisa superficial. Mas o segundo é o seguinte, ela se entende como uma teologia completa, integral. Não é integral. É um pedaço, uma dimensão da teologia necessária, certo?
porque a teologia implica no compromisso de caridade com o outro, né? Eu tive fome, deste de comer, aí está Cristo, né? Aí está Cristo. Mas não é todo o Cristo. Cristo também está na Eucaristia. Cristo está na confissão de fé que o mártir faz, né? Então, ele não pode nem ser, no seu princípio primeiro, pobre, a realidade do pobre, e nem pode ser ter uma teologia completa, total. Aliás, às vezes me perguntam, o senhor é teólogo de libertação? Me perguntam, né? Digo, querido, eu sou teólogo. Basta? Acha pouco? Aquele que trabalha é Deus. Dentro de Deus também tem uma dimensão libertadora, porque é um Deus que liberta, inclusive da fome, do analfabetismo, das doenças, da ignorância, da exploração, também liberta a natureza da nossa violência contra ela, da nossa falta de respeito. Liberta, sim. Né? Então, tem essa dimensão. Eu também desenvolvo isso. Então, toda teologia tem que ser libertadora, naturalmente. Se não é, está faltando alguma coisa. Mas a libertação é uma dimensão, e nem a principal. Nem a principal. A dimensão principal é a libertação do pecado para a graça, né? do não Deus para Deus, né? Da rejeição de Deus para acolhimento de Deus como Pai e tudo. Essa mesmo. Porém, outra também entra, não tem dúvida nenhuma, e é importante também. Né? Portanto, ela só pode ser parcial, não pode ser dimensional. Eu sou teólogo, tem um grupo de libertação, então, eu acho que está equivocado. É fatal. Fica uma teologia herética, ou seja, uma parte pelo todo. A libertação social é o tudo. Não pode, absurdamente. Não pode. É por isso que o Papa fala, na carta que escreveu para os bispos brasileiros, João Paulo II, a teologia da libertação é útil, oportuna, e ele tem razão, mas sempre assim, aliás, ele mesmo diz, né? Dentro da grande teologia, dentro da grande tradição da igreja, recuperando a Bíblia, os padres da igreja, a doutrina social, e acrescentando, claro. Então, ela agrega, mas ela não suprime, nem cobre, nem substitui, absurdamente. Não. Eu mesmo fiz uma Mariologia da Libertação de 720 páginas, não é brincadeira, eu levei 15 anos de pesquisa em Roma, quando fui professor. E o meu tema era realmente Maria como mulher libertadora. Na Pontifícia Faculdade Mariológica, que é levada pela minha ordem, porque a minha ordem é radicalmente mariana, tem até a imagem de Maria aqui atrás, que era, aliás, o Dom Moacir Grec, foi um presente que ele deu para a nossa comunidade, que foi arcebispo de Porto Velho, defensor dos índios, pobres, muito comprometido, porém sempre muito de oração, muito amigo meu, aliás, né? Portanto, que eu estava dizendo alguma coisa, acabei perdendo, né? O fio da meada aqui, não importa. Velho é assim, esquece. De Roma. Eu escrevi realmente uma Mariologia da Libertação dentro desses princípios, né? Começando com Cristo, a base, recuperando também a dimensão da pobreza, da miséria, etc. Porém, sempre terminando também de novo com Cristo. O Cristo tem que ser alfa e ômega, não tem como. A libertação é uma parte dentro, é uma dimensão importante, integrante, não pode faltar, mas não é nem a principal, nem a única. Quando se torna a principal, a única, acabou. Está fora do esquema, dos critérios que o Papa mesmo colocou. Né? E agora, que precisa fazer? Precisa. Agora, precisa dar rótulo de teologia e libertação? Não precisa botar rótulo. O mesmo nosso querido Leandro ele falou do trabalho da comunidade dele, Aliança de Misericórdia, cuida dos pobres que estão na rua atrás, etc. Inspirado pela sua espiritualidade. Se chama teólogo, não precisa. Aliás, esse rótulo está tão comprometido hoje que é melhor nem usar. Porque logo dizem, então é marxismo. Então vocês só querem isso. Então, pronto, não dá certo. Faça a teologia de libertação, inclua, não é necessariamente, impossível não incluir, né? E, aliás, não se chama nem Mariologia da Libertação, o livro, se chama Mariologia Social, porque até o editor disse assim, se você botar a libertação, ninguém compra, porque não dá dinheiro, não vende. Quer dizer, que estava caindo, porque estava sendo suspeita, já meio bichada, né? Então não dá certo. Botou social, ficou palatável, né? Ficou palatável. E precisa sim, como não? Mas, gente, o homem não é só a sociedade. O marxismo e os sociólogos, às vezes, reduzem as suas relações sociais. O Marx diz, o homem é as suas relações sociais, é a sociedade. Não é. O homem transcende isso, o homem é voltado para Deus, é voltado para cima, não só horizontal. Não é só voltado para os outros, precisa. O Papa escreveu até uma encíclica, Fratelli Tutti, né? Mas ele é irmão do outro, por quê? Porque tem o mesmo pai. Como é que você pode ser irmão sem um pai? Precisa ter uma relação vertical para fundar a fraterna. Por que senão acontece o quê? Um irmão mata o irmão, Caim e Abel.
Como diz os italianos, fratelli coltelli. Irmãos punhal. Claro, se você não tem um pai. Não tem um pai que diz, cara, vocês têm que viver unidos, têm que se juntar, e respeite o papai, que dá ordem. Se não tem um pai, nem a fraternidade social funciona. Né? Aquela ideia dos franceses égalité. O que aconteceu com a égalité? Um guilhotinando o outro. Que fraternidade é esta? Um irmão que guilhotina o outro. Né? Se não tem um pai que dispara. Né? Não, aqui é a vida, é o respeito um com o outro. Então, precisa desse fundamento, né, básico. Então, a teologia vertical, na medida que ela partiu do pobre, né, e se entendeu como uma teologia integral, ela, de fato, o que aconteceu de fato, no concreto? Encheu a igreja? Não encheu nada. É como o nosso querido Jorge aqui. Não, agora eu estou num curso superior, estou no PT, que é Reino. Outra igreja, eu agradeço muito. Aliás, o Betinho, que começou a campanha contra a fome no Brasil, né? Que começou depois, deu origem a todos aqueles programas do governo, pela família, então, para os pobres, né? Ele dizia, ele era marxista, né? Ele não tinha fé, porém tinha começado na igreja, juventude estudantil católica, juventude universitária católica. Agradeço muito a igreja que me sensibilizou para o social, para a justiça, para a igualdade, para a liberdade. Porém, muito obrigado, mas eu não tenho mais essa coisa. O que aconteceu, gente? Faltou um Cristo como base, a alma de tudo, né? Só faltou como um empurrão, como um motor de arranque para o social, e aí parou. Né? Então, declina, claro, a igreja. Por isso que está certo que o povo diz, a igreja optou pelos pobres, os pobres optaram pelos crentes, porque nos crentes se encontra pabo, alimento espiritual. Tu pergunta para um crente, por que tu deixa a igreja católica e vai para os crentes? Encontrei Cristo vivo. Mas é a verdade, às vezes. E ele ganhou, na verdade. Agora, precisava sair da igreja católica, precisava ser a igreja não tem Cristo vivo. Então, ressuscite Cristo, a igreja católica, faça com que seja um Cristo vivo, que o pessoal vai ficar. Por que os carismáticos não vão para os crentes? Porque na igreja encontram essa dimensão espiritual. Encontra ali, fica, e não tem por que ir para os crentes. Eu vou nos crentes, eu vou fazer o quê? Tudo o que eles fazem, eu também faço, e faço mais ainda aqui. Eu tenho um Cristo que é filho de Maria, filho de Nossa Senhora, tenho um Cristo que está na Eucaristia, tenho um Cristo que tem Pedro, o Papa, que os crentes não têm, eu não vou perder essas riquezas. Claro, ele tem essa convicção e fica na igreja, e ama essa igreja, e difunde essa igreja. Com todas essas novas comunidades não vão nessa linha? São criticados pela libertação, porque são alienantes, são interioristas, voltam para dentro, não querem saber de... Gente, isso tudo é sectarismo, isso é uma visão pequena, estreita. Vamos ver para o fundo, vamos ver o que pode nos unir. É Cristo que nos une na igreja. Se não é Cristo, é o quê? É o pobre? Nada. O pobre junto, o partido, o PT, o pobre, etc. Mas não é que é o Cristo que... Tem um grande teólogo do São Romero, que eu conheço bem, meu amigo, né? O Sobrino. Não, a igreja está une em todo o pobre. Não pode. Isso é uma igreja ideológica, não é mais igreja religiosa. Em torno de Cristo, que depois, sim, necessariamente te leva ao pobre, como disse o Papa quando esteve em Aparecida, né? Na opção por Cristo está embutida a opção pelos pobres. Claro que às vezes demora um pouco de tempo para você descobrir isso, né? Você descobre Cristo, acha que Cristo é tudo, é uma ofuscação do resto. Mas não, você tem que também amar o pobre, se comprometer com o pobre, inclusive dar vida para o pobre, como fez Jesus. Mas a partir sempre daquela convicção profunda, né? De Cristo, que te acompanha o tempo todo, né? Então, é necessário o pobre, mas é derivado, jamais originário, jamais. Derivado necessariamente, é integrante, mas não pode ser originário. Originário é Cristo. Eu repito como Paulo, né? O defundamento da igreja não se pode por outro, senão aquele que foi posto Cristo. Porque nós queremos saber mais do que São Paulo, mais do que os padres da igreja, mais do que os papas, que sempre nos dizem isso, né? E mais do que os próprios textos do Novo Testamento, e Cristo mesmo que se pôs como fundamento. Pedro, tu és Pedro, e nesta pedra, tua confissão, qual é? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Até que a igreja disser isso, ela vai ficar a igreja de Cristo. Quando ela deixar de dizer isso, ela vai deixar de ser a igreja de Cristo. Claro que ela não rui, porque o Espírito garante que sempre tem a gente dentro. Em primeiro lugar, o Papa, né, que jamais vai desconfessar isso, porque no momento que ele não confessar isso, ele deixa automaticamente de ser Papa. Ele é Papa até que confessa a Cristo, né? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Tem essa frase que os teólogos usam muito, né, artículos
stantes vel cadentes ecclesia, né? Qual é o artigo, a verdade, o dogma, né? No cristianismo, do qual depende que a igreja fique de pé ou caia? Qual é? Cristo. Esse é o artigo principalíssimo. Se ela se afasta de Cristo, ela cai. Se ela se agarra mais a Cristo, ela se segura. Então, quanto mais Cristo, mais igreja. Quanto menos Cristo, menos igreja. Está toda aí o meu teorema teológico, né? Que eu tentei provar aqui, demonstrar, de certa maneira, né? Como queríamos demonstrar, está ali. Né? Portanto, acho que nós devemos nos centrar cada vez mais ali e depois, sim, podemos tratar de tudo. Uma igreja mais modernizada, e até que ponto? Né? Uma igreja mais comprometida, também de que modo? Porque nem de qualquer jeito que vamos comprometer com o pobre. Aliás, Paulo VI, eu cito no meu artigo, muito importante, naquele 4 anos depois da edição de Teoria de Libertação do Gutierrez, né? 1975. Gutierrez fez 71, Teoria de Libertação, que permanece como livro de base. 75, o Papa, no capítulo 4 do Evangelho Anunciado, belíssimo, sobre a missão da igreja, diz, dentro do que a igreja deve pregar, inclui também a pregação da libertação do pobre. Mas, olha o mais do Papa, Papa Arguto, profético, como diz os italianos, longe mirante, via longe. Cuidado, porque se nós queremos libertar o pobre sem Cristo, desagarrar de Cristo, vamos acabar oprimindo ele. E é verdade. O marxismo não começou assim? Operários do mundo inteiro, unidos, e acabou o quê? Olha lá, a dominação do Stalin, a dominação de todo o Império Soviético em cima do povo, que depois ruiu. Olha lá o do Norte, lá, a Coreia do Norte, né? Olha lá a Nicarágua, né? Que eu conheço também aquele cara que esteve lá, estive na casa dele, participei até de um batismo do filho dele, né? O ditador que está lá, está esvaziando completamente a igreja. Não, em nome de Cristo. Então não serve. Cristo, se você tira Cristo, você acaba oprimindo o pobre. Quer dizer, uma teoria de libertação também, que não se faz em nome de Cristo, acaba não libertando o pobre, escravizando ela mesma o pobre. Não só esvaziando a igreja, mas esvaziando o pobre de seus direitos básicos. Né? Como aconteceu com o nosso querido PT em boa parte, não é? Vamos lembrar, vamos ser claro e realista, né? Nasceu com essa grande coisa, um partido virgem, um partido verdadeiro, porém se falta esse fermento religioso, espiritual, cristão, acaba se corrompendo, se falta esse, como disse Jesus, né? Esse fermento, né? A massa se corrompe. Precisa esse fermento para se manter realmente sadio. Né? Então, essa é um pouco a torrente de palavras que lancei, mas que se reduz tudo a isso, gente. Tudo a isso. Voltemos a Cristo vivo, cada vez mais comprometidos, que então vai se difundir mais Jesus e a igreja também vai crescer cada vez mais. Termino. Muito obrigado.